Miguel, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Vamos hoje falar de vários temas, começando pelas presidenciais. Temos novos candidatos, João Coutinho Figueiredo e também Catarina Martins. Estarão ambos a aproveitar vazios que se criaram quer à esquerda, quer à direita? A Catarina Martins ainda não é candidata. Ela anunciou uma espécie de pré-candidatura, não é? Está a ver como é que... Bem, também deve estar a ponderar a sua vida pessoal, isso também faz sentido, mas também deve estar a medir outras coisas. Vamos por partes. Eu acho que sim, que eu acho que eles estão a aproveitar vazios, vamos ver que natureza é esse vazio. Os candidatos que já estão no terreno dividem-se em dois grupos. Normalmente na política nós temos a esquerda e a direita. Há os partidos da esquerda, os partidos da direita, os candidatos da esquerda, os candidatos da direita, não é? Desta vez acho que não é tanto assim. Eu acho que os dois grupos que se estão a desenhar são os grupos, um grupo de candidatos que se distingue por cada um deles ser o candidato dos consensos políticos, os candidatos daqueles que acham que já há conflito político a mais e que, portanto, o Presidente da República deve fazer pontos. Pontos, sobretudo, entre as duas principais forças partidárias. Bem, agora temos três, enfim, das duas tradicionais forças partidárias em Portugal, PS e PSD. Gouveia e Melo, Marcos Mendes e António José Seguro são políticos com esse perfil e não têm dito outra coisa. E não vão dizer outra coisa até ao fim. Qual é o outro grupo, então? O outro grupo que recentemente andava despovoado é o grupo daqueles que não querem vir trazer esses consensos, que são contra a prioridade política das pontes entre o PS e o PSD, por razões diferentes, mas são contra, e que, no fundo, repetem o que diz o Evangelho de Mateus: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Portanto, há o segundo grupo de candidatos, que é o grupo de candidatos que diz: eu vim trazer a espada. É isso que Portugal precisa de agitar as coisas, à esquerda e à direita. O primeiro a avançar com esse perfil foi precisamente João Coutinho Figueiredo. E é por isso que a candidatura de João Coutinho Figueiredo é uma ameaça a Marcos Mendes, isso sem dúvida nenhuma, mas também a André Ventura, paradoxalmente. Porquê? Porque André Ventura também já percebeu isso. Se porventura, e agora utilizei a palavra Ventura, vou utilizar a palavra Ventura duas vezes, mas porventura João Coutinho Figueiredo ficasse sozinho no espaço da direita como pertencente àquele grupo daqueles que não vai trazer a paz, mas a espada, André Ventura ficaria de fora a assistir a eleições muito importantes para a chefia do Estado, onde não teria quem apoiar e deixaria uma espécie de monopólio a João Coutinho Figueiredo, aos liberais, a emissão da contestação do estado de coisas no país. Vai ter que avançar. Portanto, André Ventura vai ter que avançar. Estará também lá a fazer as suas contas. Mas ele também já foi pré-candidato. Mas ele não tem como fugir a isso, porque enquanto André Ventura não deixar, ou não der tempo, também é preciso tempo, para que nos chegue apareçam outras pessoas com a envergadura nacional dele próprio, ele vai ter que andar a fazer esta figura que é sempre candidato a Presidente da República e candidato a Primeiro-Ministro. Sempre. E, portanto, ele vai ter que avançar, porque ele não vai poder deixar João Coutinho Figueiredo com esse monopólio que em Portugal, no estado das coisas políticas atuais, é grande. Quer dizer, o espaço político para se ouvir à direita e à esquerda, já vamos à esquerda, mas à direita, que as coisas não estão bem e que, portanto, a solução não passa por constituições formais e informais de blocos centrais entre o PS e o PSD, pelo contrário, mas por desmantelar esse duopólio que o PS e o PSD têm tido na vida política. André Ventura não se pode dar à luz de deixar isso nas mãos de João Coutinho Figueiredo. Mas a questão é que eu lembro-me que há uns meses André Ventura teve praticamente a apresentação da sua candidatura marcada e, entretanto, ela não aconteceu. Portanto, algo levou André Ventura a recuar. Porquê? Porque há também este cansado. Quer dizer, André Ventura está convencido que vai ser Primeiro-Ministro. E, portanto, a sua aposta, digamos assim, é no crescimento do Chega, na oposição ao governo. Não é tanto numa corrida a Presidente da República em que ele naturalmente perderá. E não é porque eu estou aqui a vaticinar sempre derrotas ao Chega, é porque o sistema de duas voltas nas presidenciais, como nós vemos em França, derrota um candidato com as características de André Ventura, pelo menos nos próximos anos assim acontecerá. Agora, ele recuou, mas como as coisas evoluíram no país e agora com a candidatura de Coutinho Figueiredo, ele não vai poder ficar de fora. Portanto, o meu vaticínio é que ele vai avançar. À esquerda, Catarina Martins vai avançar ou não? Eu diria que faz todo o sentido, tem toda a racionalidade política ela avançar. Porquê? O Bloco de Esquerda está a dar o seu extrator, está a morrer, é um partido a morrer. Por ter uma liderança fraquíssima, com a Mariana Mortágua, e porque o seu papel político também se esgotou com a geringonça. Portanto, Catarina Martins, que goza de uma envergadura nacional, apesar da crise do Bloco de Esquerda, muito maior do que Mariana Mortágua, terá sempre um resultado maior do que o resultado que o Bloco de Esquerda teve nas legislativas. Isso terá sempre. E depois,
Como o PS, na crise política em que está envolvido, não consegue arranjar um candidato próprio, porque António José Seguro não é o candidato do PS, e António José Seguro faz parte daquele grupo que eu mencionei no início, o candidato dos consensos e do Bloco Central, então Catarina Martins, se avançar, arrisca-se a ficar ela com o monopólio que, por enquanto, Coutinho Figueiredo tem à direita. Só que, no caso, ela à esquerda. Quer dizer, a voz à esquerda, que reuniria muitos votos de eleitores do PS, que diz, não, isto não é com entendimentos com o PSD que nós vamos lá. Pelo contrário, é com políticas de esquerda, é fazer o país virar à esquerda, etc. E, portanto, ela teria sempre uma base muito maior do que a que o Bloco de Esquerda tem hoje. Portanto, faz todo o sentido para ela avançar, porque, por pouco que tenha, terá sempre mais votação do que o Bloco de Esquerda inicialmente. Vamos passar para o próximo tema. É um tema quente, enfim, por acaso não é feliz esta expressão, mais feliz, é verdade, porque é o programa do Governo para a Floresta. Enfim, merece aqui algumas críticas. Na tua opinião, teve o alcance necessário ou não? Bem, o que é que o Governo está a propor? O Governo está a propor algo que, curiosamente, vinha a trabalhar desde 2024. Portanto, há aqui uma ocasião política para o Governo, Luís Montenegro, desde logo, como Primeiro-Ministro, dar uma ênfase e uma prioridade a um programa que, provavelmente, como ele estava a ser preparado desde 2024, ia ser uma coisa residual, um aspecto secundário da política do Governo, e agora vai ser, se calhar, o seu eixo central, pelo menos no outono e no inverno. Este programa, em grande medida, continua e alarga medidas e práticas que vieram das mudanças que foram feitas após 2017, depois da grande catástrofe de 2017. Há várias coisas que estão ali, por exemplo, o programa dos condomínios da aldeia, que vai ser alargado, a expansão da rede das chamadas faixas de gestão do combustível, aquelas tiras, digamos assim, sem vegetação que atravessam a floresta para ajudar a que o incêndio não se propague e ajudar também a que os meios possam escoar e circular mais livremente na floresta para poder atacar os incêndios. Coisas desse tipo são continuações e expansões. Mas não são medidas que pecam por tardias, tendo em conta que mas não é só uma questão de serem tardias. É que nós precisamos de avaliar algumas dessas medidas que já estão no terreno. Por exemplo, os programas de gestão da massa combustível. No ano eu estive a ver o relatório da Agência da Gestão Integrada dos Incêndios das Florestas e o ano passado esse programa atingiu praticamente todos os seus objetivos, em termos de área percorrida, para a gestão dos combustíveis, da massa combustível. Portanto, em 2025 tivemos incêndios destes, é preciso ver qual é a eficácia, por exemplo, deste programa. Hoje, julgo que foi hoje, o Presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, pôs uma fotografia no seu Facebook onde ele mostrava uma área toda calcinada, portanto, devorada pelo incêndio, ali no Fundão, que tem sido terríveis, mas, precisamente, numa faixa da gestão do combustível, o tal programa das tais tiras de floresta, e, portanto, com a fotografia ele está a dizer, estão a ver, havia aqui uma faixa, e, no entanto, o incêndio devorou isto tudo. Eu própria assisti em algumas zonas por onde passei, vinhas, por exemplo, que arderam porque o fogo encontrou caminho na berma da estrada. E daí a pergunta se, de alguma forma, não houve aqui algum desleixo também, acreditando que este ano não seria tão grave, tendo em conta o ano passado, apesar de tudo, não foi um ano dramático do ponto de vista de incêndios. Esse é o risco para 2026, não é? Porque para 2026, não houve provavelmente esse desleixo. Já ardeu tanta área em 2025, é muito provável que o ano 2026 seja melhor. E, portanto, todos nós estaremos aqui, estas medidas estão a resultar. Então, 2026 está a correr muito melhor que 2025, só pode ser resultado das medidas do Governo e das autarquias. Nós estamos agora a aprender uma grande lição, que já tínhamos de ter aprendido em 2017, mas enfim, ou depois de 2017, de que isso não é assim. Portanto, não estou só a falar de desleixo, de incompetência, de falta de financiamentos e de apoios, isso houve tudo. Eu estou a falar de uma coisa mais crítica, que é, temos de avaliar se as medidas pensadas com racionalidade, todos estes programas, todas estas práticas têm racionalidade. Se elas têm a eficácia que nós pensamos que elas têm. O programa das florestas aponta para um orçamento, um investimento anual ali para 25 anos, é um programa de 25 anos, na ordem dos 250 milhões de euros, em média, por ano. Na medida em que me parece que nós não vamos resolver a questão da gestão florestal, enquanto não pagarmos diretamente aos proprietários para tratar da gestão da floresta e pagar-lhes bem, portanto, com dinheiro dos contribuintes, enquanto não houver essa transferência do Estado para os proprietários, nós não iremos resolver este problema. Portanto, parece-me um investimento curto, ao longo destes 25 anos,
para alcançar esse resultado. Será esse o objetivo do Governo? No programa das florestas parece-me que há algo nesse sentido, mas talvez não com a escala que eu desejaria. Em contrapartida, o Governo insiste num ponto que todos nós temos estado aqui a discutir ao longo dos anos, que é de passar por cima dos direitos de propriedade privada, precisamente na parte privada que está a arder ou que precisa de gestão, de prevenção em época fora de incêndios. Portanto, o Governo vai rever o regime jurídico de enquadramento de propriedade privada para tratar disso. Outro ponto importante é que vai rever o regime jurídico das heranças indivisas. Uma parte enorme, são milhões de prédios rústicos que estão sob heranças indivisas e, portanto, não há propriedade real daquilo para tomar conta das coisas, para não deixar tudo ao abandono. Isso me parece tudo importante. Mas há só mais um ponto que me parece importante nesta questão das avaliações e do programa Paulo Floresta. Os bombeiros, António Nunes, o Presidente da Liga dos Bombeiros, fez umas observações em que disse que queria comunicar diretamente ao Presidente da República que tem havido, no combate aos incêndios, já não estou a falar da parte da gestão florestal nem da prevenção, que tem havido no combate aos incêndios falhas graves de coordenação. E, portanto, ele reivindica para os bombeiros um alargamento do comando, talvez no limite esvaziando a Autoridade Nacional para a Proteção Civil. Eu agora não vou estar aqui a tomar a partido da Autoridade da Proteção Civil ou dos bombeiros. Vou só dizer o seguinte. Se isto for verdade, e os bombeiros é que estão no terreno, portanto, eles alguma razão devem ter, então nós temos de fazer uma avaliação crítica e detalhada de quais são, não só essas falhas, mas porque é que essas falhas ocorrem. Isto é, o combate aos incêndios também tem a sua ciência. E, portanto, há técnicas que foram desenvolvidas até com práticas internacionais que nós temos de acolher em Portugal, temos de saber se elas são bem desenvolvidas aqui. Todos os nossos operacionais têm a formação nesse sentido, têm a formação que merecem ter nesse sentido. Qual é o grau de correspondência das instruções dos comandos centralizados e depois o que se passa no terreno? O equilíbrio entre a proteção das pessoas e da propriedade, que tem tido grande eficácia, como nós vimos este ano, mas que ocorre em detrimento do alastramento, do combate ao alastramento do fogo florestal, esse equilíbrio está bem conseguido ou não? E depois, há mesmo essas falhas entre a Proteção Civil e os bombeiros, é muito importante nós apurarmos isso. E, portanto, nós temos que fazer essa avaliação e, a partir daí, reformar e tomar as medidas mais adequadas. Mas o ponto da descoordenação é um ponto crítico. E tem que se fazer essa avaliação. Muito crítico. E nós temos meios para fazer essa avaliação. Autarcas e muitos populares também denunciaram essa falta de coordenação. É um tema que vamos continuar a falar certamente nos próximos dias. Passemos agora para um outro, uma visão também igualmente preocupante, o discurso de Mário Draghi, que pediu um Estado federal europeu, ele que pinta uma Europa marginal e espectadora passiva de crises internacionais, dizendo que se acreditou nos últimos anos que, de alguma forma, uma boa economia poderia ser força suficiente para se tornar um eixo importante. Considera agora que não. É um discurso preocupante este. Eu diria que... Bem, vamos começar por dizer que Mário Draghi é neste momento em que há uma grande crise generalizada, isto é um lugar comum, mas um lugar comum verdadeiro das lideranças europeias. Mário Draghi é provavelmente o europeu com mais prestígio e autoridade junto dos europeus até. Não estou a falar a nível global, mas junto dos europeus. Isso é, eu julgo que isso é incontestável, dada a fraqueza e debilidade dos líderes políticos nacionais e europeus da atualidade. E, portanto, quando ele fala, normalmente a Europa escuta. Ele fez aqui uma segunda parte de um discurso que eu tinha feito no Parlamento Europeu em fevereiro deste ano. Isto é uma espécie de segunda parte. Ele está a dizer mais ou menos a mesma coisa. Ele está a dizer assim: a Europa fez aqui um conjunto de ajustamentos no modo como era governada a União Europeia nos anos 80 e nos 20, 30 anos seguintes, que foi ajustar-se a um mundo que se tinha tornado mais liberal. Trocas comerciais liberais, aplicar o teorema da vantagem comparativa de David Ricardo, isto agora estou a dizer, uma ordem internacional regida por regras e pelo direito internacional, e a Europa adaptou-se lindamente a isso, nos anos 80 e nos anos 90. E Mário Draghi foi lá dizer isto, a Rimini, há uns dias. Esse mundo acabou. Esse mundo acabou. E, portanto, a Europa, neste novo mundo, que já não é esse mundo liberal, mas um mundo pós-liberal, a Europa é uma Europa decadente. É uma Europa a empobrecer, a enfraquecer-se e que se viu despida das suas ilusões. Qual é a principal dimensão, a dimensão mais preocupante das suas ilusões? É que os valores europeus, diz Draghi, continuam a ser os valores humanos que nós queremos promover, mas nós esquecemos que esses valores têm que ser defendidos. E nós não sabemos defender os nossos próprios valores. E, portanto, o que é que ele está a dizer? Ele diz assim, para não falar em Estado Federal, porque isso ainda é uma expressão, por enquanto, tóxica, ele diz que a única maneira de resolvermos isto é fazermos reformas tão profundas que temos, e são as palavras dele, temos que passar a agir como se fôssemos
um só Estado. É a maneira eufemística da proposta dele de se centralizar radicalmente o poder. Portanto, muitas das coisas que ele propõe no seu relatório, o relatório apresentado o ano passado, ele agora está a dizer é que politicamente isso depende de uma centralização do poder em Bruxelas e do esvaziamento dos Estados nacionais. Com algumas medidas semelhantes ao que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. Eu vou-te convidar agora a passarmos para as rubricas, porque o tempo avança e que a conversa seja interessante. Mas vamos ver quem é que Miguel Morgado esta semana coloca no inferno. Bem, no inferno está o português António Costa, Presidente do Conselho Europeu. Porquê? Houve a tal cimeira, não sei se lhes podemos chamar exatamente uma cimeira, mas o encontro em Washington dos líderes europeus com Donald Trump, na Casa Branca, toda a gente viu essas imagens, um encontro muito importante para o futuro da Ucrânia, e António Costa foi o grande ausente. António Costa é o Presidente do Conselho Europeu e, de acordo com os tratados da União Europeia, o seu artigo 15 prevê que é o Presidente do Conselho Europeu que representa nos assuntos externos o Conselho Europeu. Portanto, ele não está, eu pus ali a fotografia dele com Charles Michel, por uma razão. Charles Michel é o antecessor de António Costa, o antigo Presidente do Conselho Europeu. Foi um péssimo Presidente do Conselho Europeu que se envolveu numa luta pelo poder com von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. Parece que nessa luta pelo poder entre António Costa e von der Leyen, António Costa está a perder e a ficar para trás. Portanto, e não se diga que mas não era uma reunião do Conselho Europeu com Trump. Estavam lá só alguns líderes europeus. Bem, era o que mais faltava, se houvesse uma reunião do Conselho Europeu com Trump e António Costa tivesse sido excluído. Ele foi, no entanto, excluído e foi dada a prioridade a von der Leyen, que em rigor não tinha que estar presente. Vamos agora saber quem está no purgatório. Bem, no purgatório está um povo mártir, há muitos povos mártires no mundo neste momento. Este é o povo ucraniano que assinalou o seu Dia Nacional da Independência, a propósito do 24, da Declaração da Independência de 24 de agosto de 1991, na altura da independência relativamente à União Soviética. A Ucrânia vive um momento crítico, não especificamente em termos militares, onde há uma espécie de grande impasse com baixas terríveis dos dois lados, mas sobretudo porque a Europa agora está a tentar persuadir Trump e os Estados Unidos a um esquema de segurança coletiva onde a Ucrânia tenha um apoio para a frente, depois do que venha a acontecer num possível processo de paz da atual guerra, para a frente prevenir, com a força europeia e a força americana, uma futura agressão russa. Zelensky e os ucranianos têm razão em dizer que, mesmo que consigamos agora umas tréguas, isso não vai evitar que Putin, daqui por uns tempos, queira invadir a Ucrânia outra vez. E, portanto, é preciso que haja esse acordo e o povo ucraniano merece ganhar esta sua luta, esta sua guerra pela independência. Uhum. E agora, Singapura está no paraíso. Porquê, Miguel? Pronto, há povos mártires e há povos felizes. Singapura celebrou há poucos dias os 60 anos da sua independência. Quando na altura saiu, abandonou unilateralmente, com mais ou menos negociado, disse unilateralmente, mas foi mais ou menos negociado, da Federação Malaia em 1965. Porquê é que Singapura está no paraíso? Porque Singapura passou de um país do terceiro mundo, pobre, em 1965, para um país dos mais ricos e sofisticados e com melhor qualidade de vida no mundo inteiro, no espaço de uma geração. No espaço de uma geração. Sob a inspiração de um grande fundador que teve, Lee Kuan Yew, que foi um homem que nunca foi muito popular no Ocidente, mas fazendo de Singapura um grande posto de economia de mercado, de aposta na qualidade de vida, de apoio maciço do Estado para apoios na população, por exemplo, nos cuidados de saúde, na habitação, onde Singapura tem uma espécie de modelo de políticas públicas de habitação. É verdade que Singapura nunca foi, nem é uma democracia tal como nós a conhecemos aqui, nem tem as liberdades de imprensa e de contestação ao poder como existe na Europa, isso é tudo verdade. Mas o feito do povo de Singapura nestes últimos 60 anos é extraordinário e foi sempre um sinal, sobretudo na Ásia, de esperança para povos que, partindo de uma posição inicial histórica de grande carência e de grande miséria, poderem também eles ter o seu lugar ao sol em poder ter qualidade de vida e prosperidade. E por isso esta escolha desta semana para ficarem no paraíso. Miguel, foi um prazer ter-te aqui na edição da noite. Até para a semana. Boa noite.